É meme, tá? O professor Leandro é meme, ele tá zoando aí, porque tem umas pessoas aí que exageram aí com a gente às vezes. Mas bem-vindo, Jonas, obrigado por estar aí conosco. O pessoal aí que estiver chegando, tá? Desculpe se não der boa noite, mas é porque a gente tem que começar a nossa entrevista. No final da entrevista, a gente vai abrir um espaço para perguntas, né? Só que, tipo assim, não peguem pesado nas perguntas, não falem besteira não, que senão eu não vou fazer a pergunta, beleza? E se você apoiar o canal aí com superchat, a pergunta tem prioridade, tá certo? Então, apoie o canal, deixe seu superchat, seu super sticker, que isso vai estar aí dando engajamento. O irmão Érico perdeu o trabalho ontem, né? Então, nos ajude, tá certo? E é isso aí. Professor Leandro, boa noite, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco. Eu queria pedir para o senhor poder se apresentar, né? Falar para o pessoal a sua trajetória, seu trabalho, as suas pesquisas, e o pessoal conhecer um pouquinho o Leandro Vilela. Ok. Bem, primeiro, boa noite para todo mundo que está aqui assistindo, boa noite, Érico. Agradeço bastante o convite de participar aqui do canal e de poder compartilhar um pouquinho das coisas que a gente estuda, das pesquisas que a gente faz. Não é sempre que a gente tem um espaço de divulgação de conhecimento científico, um espaço de divulgação ainda mais assim dentro da universidade, né, com relação a pesquisa de mestrado, doutorado e etc. E isso normalmente fica muito fechado, até por uma linguagem mais rebuscada, né, publicação em revistas de história, etc. Então, ter a oportunidade de estar conversando com pessoas no geral aqui sobre essa pesquisa é sempre uma oportunidade que agrada muito, e aí agradeço todo mundo que estiver aqui assistindo, tá? Bem, falando um pouquinho então com relação à minha trajetória, né? Eu sou formado em História pela USP, eu tenho meu bacharelado e licenciatura em História, foi obtido em 2000 e 2001. Assim que eu terminei a faculdade de História, eu já comecei no programa de pós-graduação fazendo meu mestrado. O mestrado, na USP, tudo é dividido em História Social e História Econômica, a gente só tem essas duas áreas oficialmente lá dentro. Então, não existe, por exemplo, História da Cultura, História da Religião, assim por diante, né? Então, o meu mestrado foi em História Social, mas dentro de História Social, o foco foi Idade Média, Alta Idade Média, e mais especificamente religiões comparadas. Então, a minha dissertação de mestrado, ela era sobre a história de José do Egito, comparativamente em 3 fontes de 3 religiões diferentes nesse período da Idade Média. Então, existe uma coletânea de textos de interpretação, de exegese, por assim dizer, judaicos, que é o chamado Midrash Rabbah, e aí eu peguei como que eles interpretavam a história de José do Egito nesse documento, e aí comparei com como José do Egito aparecia no Alcorão, porque o Alcorão também tem muitos relatos semelhantes e próximos, né, a relatos bíblicos, e comparei com alguns textos cristãos de época. Então, foi uma dissertação baseada em religião comparada. Tendo terminado o mestrado, eu fui para o doutorado, e no doutorado, uma das regras que a gente tem na universidade é que a gente tem que ler o texto em original, a gente não pode trabalhar com tradução, né, quando a gente está no doutorado em História. E a maior parte, eu já dentro da área de medieval, a maior parte de tudo que a gente tem lá é em latim. E por mais que eu tenha feito aulas de latim, eu não senti ter o conhecimento tão bom ao ponto de conseguir ler os originais todos que eu iria trabalhar em latim. E aí eu fui procurar que documentos interessantes eu teria para poder analisar, que fossem analisados em primeira mão, na língua inglesa, que eu conhecia, né? E aí, com isso, eu acabei chegando ao John Wycliffe, que é um professor de Oxford, que por volta lá de 1380, resolve, a contragosto da Igreja Católica, traduzir a Bíblia para o inglês e faz os seus trabalhos, não só em latim, mas ele publica também em inglês. Não é o mesmo inglês de hoje, é o chamado Middle English, é como se fosse um inglês parecido com o inglês arcaico, né? E aí, bem, a gente vai passar o dia não, né, a noite aqui conversando sobre ele, mas
É isso. Então, meu doutorado foi também oficialmente dentro de História Social, Idade Média, e eu trabalhei especificamente com esse herege, que é o John Wycliffe, que inspira Jerônimo de Pádua, que por sua vez inspira John Hus, que por sua vez inspira o Lutero. Então, assim, existe uma linha mais ou menos clara aí que liga ele na pré-reforma, né? E fora isso, acho que para além dessa parte da titulação, né? Eu cheguei por um período breve, dar aula também em Instituto Bíblico. Eu trabalhei na Instituto Bíblico Brasil para Cristo, dando aula lá de formação de história do cristianismo. E saindo de lá, por diversos motivos que não importa tanto aqui, eu acabei criando um canal no YouTube. Isso foi lá por volta de 2005, 2006. Era um canal chamado ITV, Inconformados TV, a TV dos Inconformados, baseado naquela ideia de não vos conformeis com esse mundo, e assim por diante, né? E o canal funcionou bem na época, mas o fato é que, assim, o meu objetivo, ele é mais focado na parte de pesquisa histórica mesmo, e não especificamente ligado à parte de cristianismo, ou de pregações, ou de questões assim. Eu sei que aqui é um canal mais focado nessa parte bíblica, cristã e etc., mas eu segui mais a carreira para o lado de professor mesmo, né? Então, cheguei a ter algumas publicações, cheguei a dar aula em faculdades. Aqui em Guarulhos tem a FIG, Faculdades Integradas de Ciências Humanas de Guarulhos. Eu cheguei a ser professor lá de medieval e de antiga. E estamos aqui. Acho que isso é mais ou menos o resumo da minha trajetória. Certo, muito obrigado aí pela apresentação. Deixa o like aí, o pedido do Jonas Maia. Olá aí, Joseph Banir, boa noite, obrigado por estar aí conosco. E, pessoal, vou começar a entrevista, certo? Então, agora eu não vou poder ficar dando boa noite nem nada disso. Prioridade para Superchat, porque é o apoio ao canal, então aí a gente dá uma atenção, mas eu não vou ficar atrapalhando o historiador para poder ficar toda hora falando com vocês. Depois, no final da live, a gente vai responder perguntas, algumas perguntas, beleza? Professor, por que esse tema, né? O que você escolheu, então, Wycliffe, a Bíblia e a Pré-Reforma Protestante, né? Você fez um doutorado em heresias medievais e vamos estar falando de Wycliffe. Ele era um herege, né? Qual a importância de Wycliffe para a pré-reforma? A sua Bíblia, ela influenciou todos esses pré-reformadores, as suas doutrinas, as suas crenças? Aprofunda um pouco mais aí esse tema aí para a gente entender melhor. Vixe, foram muitas perguntas. Vamos ter que cortar essas perguntas aí em partes, né? Então vamos começar falando sobre a questão de herege. Wycliffe era um herege? Sim. Mas o que significa a palavra desculpa, heresia? Primeiramente, quem é o Wycliffe, né? Que tem gente que nem de repente sabe quem é ele. Então, né? Ok, então. Mas eu acho que mais vale a pena falar um pouquinho sobre o que é heresia, e aí eu falo que é o Wycliffe, já que ele é tipo um dos hereges, né? Então, assim, a gente escuta essa palavra herege com bastante frequência, e é muito comum que a gente, tipo, se você está dentro de uma igreja, herege para você vai ser algo ruim, porque vai ser considerado alguém que de alguma forma está discordando da sua igreja, né? A palavra heresia seria aquele que busca um caminho alternativo, aquele que erra, aquele que se desvia do que seria a ortodoxia, ou seja, ensinamento considerado correto dentro de uma instituição, dentro de uma igreja. Só que a gente está falando aqui de uma época que é a igreja medieval. Então, a gente está falando em uma época que teve cruzadas, uma época que teve Inquisição, uma época que teve uma série de situações que a gente sabe que depois gerou a Reforma Protestante, né? Então, o Wycliffe ele é um entre tantos outros que nesta época, sendo cristãos, sendo estudiosos da Bíblia, sendo estudiosos do cristianismo, começou a tecer críticas contra a Igreja Católica da sua época, e aí, portanto, foi considerado pelos católicos como um herege, ou seja, como alguém que estaria ensinando algo errado, como alguém que estaria caminhando por um lado diferente do que o Papa e
e o centro da igreja queria que eles seguissem. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre essa questão de heresias para depois da Igreja Católica. Pelo menos é um tema que eu acho bem interessante da gente tocar aqui. Quem foi o John Wycliffe, então? O John Wycliffe, ele nasceu na Inglaterra, lá por volta de 1300 e pouco, e ele era professor da Universidade de Oxford. Oxford é uma das universidades mais antigas do mundo, né? Ela está quase entre as primeiras universidades que surgiram ali na Europa, mais ou menos da mesma idade que as universidades de Paris. Ele era professor de teologia, ele era professor de linguística, ele era professor de direito canônico, e ele era um dos grandes renomados professores da, provavelmente, a mais renomada universidade que existia na Inglaterra. E ele, tendo essa função, né, de agir como professor, ele conseguiu o respeito não só dos alunos dele, mas ele vai conseguir o respeito de muita gente importante ali dentro da própria Inglaterra. Para a gente entender o contexto específico do que vai fazer o Wycliffe nos primeiros anos poder fazer tantas críticas à igreja, a gente precisaria aprofundar um pouquinho mais em uma coisa. Eu não sei exatamente se vale a pena de responder isso agora, mas pensando na lógica, talvez valha. Tá? A gente tem a impressão e a falsa impressão de que, na Idade Média, a Igreja Católica era uma instituição super mega poderosa, com um poder papal incontestável, mas está muito longe de ser verdade isso. A época específica em que o Wycliffe viveu e cresceu aí no seu poder tem a ver com uma época que estava acontecendo uma coisa chamada Papado de Avignon, e que acabou gerando uma segunda coisa, que é o chamado Cisma do Ocidente. O que é isso? Os papas, na época, eles tinham poder político, de fato. Para além do poder religioso, eles tinham poder político. Então, o controle do papado, controlar quem seria o papa, as eleições papais, dava um poder político muito forte. E houve um determinado momento em que a França captura esse poder de escolha papal e começa a criar uma nova sede da Igreja Católica, não em Roma, mas em Avignon, uma cidade francesa. E é durante a época que o Wycliffe é professor, onde Roma consegue reverter essa situação e criar uma nova eleição papal. Um dos papas foge da França, vai para Roma, morre em Roma, e aí o pessoal em Roma elege um papa novo, e o pessoal em Avignon elege um papa novo. Então a gente teve, por décadas a fio, 2 papas. Um papa em Avignon e um papa em Roma. E esses papas não eram só o papa. Quando ele morre, é eleito um novo papa logo depois. Então, ou seja, por décadas, haviam 2 igrejas católicas, uma com sede em Avignon, uma com sede em Roma, em guerra entre si. Reinos aliados a essas igrejas faziam guerra entre si. Isso foi resolvido só em 1400 e pouco. Em 1409 tentaram chegar a um acordo. Um terceiro papa em Pisa apareceu para tentar chegar ao acordo entre os dois. Não deu certo, acabou ficando a guerra dos 3 papas. Chegou a ter o chamado tripapado, 3 papas lutando entre si. Até que um desses, o de Roma, foi lá, não conseguiu vencer os outros, acabou, unificou a igreja de novo. Tá? Mas isso não importa aqui, porque o Wycliffe já tinha morrido nesse momento. Então o Wycliffe ele vive no meio desse momento extremamente conturbado. E enquanto tudo isso estava acontecendo, porque ele era especialista em direito e em conhecimentos de escrituras e tudo mais, o rei da Inglaterra olha para aquele professor lá e fala: professor, o negócio é o seguinte, tem 2 papas agora e os 2 estão cobrando que eu me alie a eles e que os dízimos vão para ele. Como que eu faço? O que eu queria mesmo era não pagar para nenhum. Me ajuda a dar uma boa justificativa aqui para a gente não precisar estar pagando para nenhum dos 2 e eu conseguir uma autonomia aqui dentro do meu reino da Inglaterra. Opa, deu uma travadinha. Volta um pouquinho. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Deu uma pequena travadinha. Agora eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá me ouvindo? Eu tá. estou. Então, deu uma pequena travadinha quando o senhor falou ali sobre o Papa querendo uma solução de Wycliffe para não dar o dízimo aos outros 2 papas, algo assim, não foi? Se puder retornar, daí a gente agradece. Então,
Na verdade, um pouco antes ainda dessa divisão dos dois papas, enquanto ainda era o papado de Avignon, como a Inglaterra era inimiga da França, então a Inglaterra tinha pedido para o Wycliffe ajudar a não ter que pagar os dízimos para o Papa francês. E aí, quando tem o cisma, então a coisa fica um pouco mais complexa, né? Mas originalmente, o Wycliffe ele vive nesse momento, onde ele tinha o apoio do rei inglês, ele era tipo um funcionário, tipo, não só da universidade, mas que ajudava o rei a justificar por que ele não ia estar enviando dinheiro para um papa que era controlado pelo rei da França. E aí ele consegue estar criando as ideias dele mais ou menos protegido pelo exército inglês nos primeiros anos. Só que tem um determinado momento que o rei da Inglaterra faz aliança com o papa em Roma. E aí, a partir desse momento, as ideias do Wycliffe começam a ser perseguidas e acaba gerando uma perseguição muito grande. Alunos dele são mortos em quantidade, a Universidade de Oxford é atacada por conta das ideias do Wycliffe, alunos são mortos tipo, num incêndio que causaram lá na universidade, e o Wycliffe se refugia depois disso e morre pouco tempo depois. Bem, é isso. Quais são as características específicas das coisas que o Wycliffe falava, do que vai tornar ele herege? Por um lado, a tradução dos materiais oficiais da igreja para a língua inglesa. Então, em vez de só usar o latim, ele traduz a Bíblia, ele começa uma tradução da Bíblia, na verdade ele não chega a traduzir o completo da Bíblia inteira. Ele começa a preparação do que seria depois o Estado laico, né? Tipo, como separar o governo da Inglaterra da Igreja Católica. Só que o livro que eu acho que é o mais interessante de todos, e é o que eu mais gostaria de falar por aqui, é um livro chamado The Wicked, que significa O Caminho Estreito, e que é um livro que ele escreveu em inglês para as pessoas na Inglaterra, as pessoas em geral, não só alunos dele. É um livro relativamente pequeno, tem lá suas 40, 50 páginas, e que foi extremamente polêmico, não só para a época dele, mas acabou causando grandes reboliços em épocas posteriores. E esse livro ele é tão polêmico, mas tão polêmico, que quando tem a Reforma Protestante e surge o anglicanismo, lá na Inglaterra resolvem proibir o livro dele. Então esse livro foi proibido tanto os católicos proibiram, como os protestantes proibiram. Por isso que ele estava lá meio que esquecido em Oxford, no meio desses livros muito antigos. E aí quando eu tive acesso a ele, eu provavelmente fui a primeira pessoa no Brasil que teve acesso a esse livro, e a tradução, né, e a pesquisa e tudo mais é uma coisa tipo relativamente rara. Mesmo em inglês é difícil você ver obras sobre esse livro específico do Wycliffe, que é o The Wicked. E aí, ao meu ver, as ideias presentes nesse livro são muito controversas, tá? Provavelmente mesmo nos dias de hoje muita gente acharia algumas coisas lá complexas, mas ele tem uma racionalidade interessante para se discutir, né? Então, por isso que ao meu ver, eu não cheguei nele por uma longa pesquisa, eu cheguei nele meio que por uma coisa do acaso, mas a partir da hora que eu cheguei nele, eu gostei muito. Quanto mais eu ia estudando sobre o Wycliffe, a situação dele, as obras, os argumentos dele, mais interessante eu ia achando. Realmente fui me apaixonando por esse tema de estudo, né? Interessante. Uma coisa, então, professor, a influência de Wycliffe na igreja, né? Porque já que ele era um renomado professor e tudo isso, linguista, os teólogos naquela época, então, ouviam muito ele, aprendiam com ele, né? Em Oxford, muitas pessoas aprenderam aos pés de Wycliffe. E qual foi a sua maior influência? As suas ideias estão nesse livro que você falou aí que é polêmico? Também. Pode falar, desculpa. Ou as suas ideias estavam escritas em outro lugar, eram em pregações, ou ele falava dessas ideias só na faculdade, na igreja, ele pregava essas coisas na igreja, como é que era? E por que ele foi reconhecido mesmo como herege, né? Que ele era católico, né? Sim, mas nessa época todo mundo era católico. Tinha os católicos que seguiam Avignon, tinha os católicos que seguiam Roma, mas na Europa, se você não era católico, você era muçulmano, você era judeu, né? Mas a gente não tinha a igreja protestante ainda, então não existia
puritanos, anglicanos, luteranos, batistas, assembleia, Deus é amor, etc. Essas denominações todas do ramo evangélico hoje, como a gente diz, isso não existia na época, né? Então, o que a gente tem que vai dar origem depois ao protestantismo são justamente os hereges, as pessoas que não concordavam com essas práticas da Igreja Católica. Bem, por que ele é considerado um herege? Porque ele defendia ideias que iam contra a supremacia do poder papal. Criticava a riqueza da igreja, criticava as práticas da igreja da época. E isso aparece em várias obras dele, não é só no The Wicked, tá? No final das contas, essas ideias dele começam, sim, para os alunos, mas os próprios alunos resolvem organizar um jeito de imprimir isso e distribuir para a população. Por isso a ideia de escolher uma língua que o pessoal conseguisse ler com mais facilidade, por mais que fosse uma época que a maior parte do pessoal não soubesse ler. É antes da da imprensa de Gutenberg, né, que é usada para criar a Bíblia de Gutenberg. Ou seja, nessa época, para você imprimir algo, você tinha que esculpir a folha inteira na madeira, e aí você ia carimbando, como tilogravura, e aí você produzia várias vezes aquela página. Aí quando quer produzir a próxima página, você tem que esculpir de novo. Então, quando você queria fazer algo que chegasse a muita gente, em geral aquilo tinha que ser curto, porque senão você gastava muito material para conseguir produzir um livro com muitas folhas, né? Se fosse algo manuscrito, tudo bem, tranquilo, aquilo era copiado com calma e etc. Mas se você quer atingir muita gente, quer que seja algo tipo um panfleto, vai. Normalmente esses livros não são tão extensos quanto outros tratados que eram feitos à mão e não tinha essa preocupação. E depois da época que a imprensa é inventada, né, a impressora de tipos móveis é inventada, ficou bem mais fácil. Mas voltando por que ele era considerado um herege. Acho que eu vou comentar um pouquinho desse livro The Wicked, né? Ele defende nesse livro The Wicked uma ideia bem polêmica que é mais ou menos a seguinte, resumidamente. Originalmente, a gente tem Deus falando com o povo, isso lá no Antigo Testamento, né? Tem Deus falando lá com o povo, Moisés liberta o povo, etc. Bem, antes de Moisés libertar o povo, primeiro o povo escolhido era perseguido pela religião oficial, que era a religião egípcia. Esse povo que era perseguido pela religião egípcia consegue se libertar em algum momento, mas eles crescem tanto em poder que eles começam a contestar a própria existência a existência não, né? Mas contestar as ordens de Deus, contestar os caminhos de Deus, resolve querer eleger um rei. E aí a gente tem ali na Bíblia a parte do surgimento lá do rei Saul, rei Davi, etc. E aí naquele momento, parece que os reis cada vez mais estavam deturpando o que seria, entre aspas, a religião verdadeira. Lembrando que eu estou citando o Wycliffe, né? E aí Deus precisa se levantar colocando os profetas para falarem de novo o que seria a religião verdadeira. E aí aparecem os profetas e muitas vezes os profetas criticam a postura que os reis estavam tomando. Isso aconteceu com Davi, que foi criticado quando mandou lá Urias para ser morto na guerra. Aconteceu com Salomão, que foi criticado por ter cultuado outros deuses e assim por diante. Só que chega um momento que esses que eram os profetas acabam institucionalizando, né, os seguidores dele acabam institucionalizando uma nova religião, que era a religião dos fariseus, na época de Jesus. E aí tem Jesus e os seguidores de Jesus que se colocam, de alguma forma, contra aquela prática que os fariseus estavam fazendo. E aí Jesus tem todo o ensinamento dele, Jesus acaba enfrentando, entre aspas, em alguns momentos, debatendo, né, com esses fariseus. Tem um episódio que Jesus vai lá no templo, critica o comércio que era realizado no templo e assim por diante. E aí surge o cristianismo. E esse cristianismo, a princípio, ele era perseguido. Mas há um momento que esse cristianismo consegue se superar. E aí, esse momento que o cristianismo consegue se superar é o momento em que ele vira a religião oficial em Roma. Então, a partir do Concílio de Nicéia e da aceitação de Roma com Constantino
da oficialização dessa religião, cria-se a Igreja Católica. E aí o que o Wycliffe fala? Jesus já tinha dito que a regra ia ser sempre essa, porque Jesus disse que existem dois caminhos, um estreito, que é o que leva à salvação, e um largo e fácil de seguir, que é o que leva à perdição. Então, o Wycliffe ele fala assim, sempre que uma religião for forte, oficial, poderosa, ligada ao Estado, rica, sempre que for fácil seguir essa religião, tem algo errado, já não é a religião cristã verdadeira. A religião cristã verdadeira ela é sempre a do caminho estreito, sempre aquela que é de poucos, sempre aquela que vai ser perseguida por quem se diz ser o detentor verdadeiro de Deus. E aí o Wycliffe diz que aquela época que ele vivia junto com os alunos dele era uma dessas épocas, onde os verdadeiros cristãos eram perseguidos, porque o Wycliffe ele não é o primeiro desses hereges, já tinham tido outras heresias antes, como a heresia dos cátaros, a heresia dos beguinos, dos valdenses, que tinham sido perseguidos e mortos pela Igreja Católica. Então ele fala, olha, essa história vai se repetir, porque Jesus já disse que a lei é essa, que a regra é essa. Sempre o caminho que a gente vai ter do cristianismo é o caminho estreito. Então o que a gente vai fazer? Bem, a gente tem que resistir, a gente tem que continuar seguindo nesse caminho estreito, pregando que é o evangelho verdadeiro e negando a estar seguindo isso que essa igreja institucionalizada poderosa está fazendo. E aí eles começam a fazer toda essa divulgação dessas ideias na Inglaterra. Essas ideias deles chegam em um aluno que ele teve em especial, chamado Jerônimo de Pádua. Esse aluno Jerônimo de Pádua, por sua vez, acaba tendo contato com o John Huss, que, por sua vez, as obras do John Huss inspiram o Lutero. Então, de um jeito ou de outro, acaba tendo Todos eles foram influenciados por Wycliffe. Todos eles, de alguma forma, foram influenciados pelo Wycliffe. Mas o Wycliffe também foi influenciado por outros hereges antes e acreditava que, de alguma forma, né, eles estavam acreditando no que Jesus já tinha falado, do caminho estreito. Só que aí tem um problema. Tem a Reforma Protestante. O que acontece? A Reforma Protestante, eles conseguem sobreviver a essa época da Igreja Católica. E aí na Inglaterra tem a primeira igreja oficialmente instituída com o apoio do rei. A gente tem o anglicanismo na época do rei Henrique VIII, e o anglicanismo passa a ser a religião oficial da Inglaterra. Aí o que acontece? Aquela obra The Wicked já não é mais agradável. Por quê? Porque aquela obra dizia o quê? Que sempre que uma igreja se institucionalizar e subir no poder, então ela é errada. Os verdadeiros adoradores são os do caminho estreito. E aí tem pessoas que começam a criticar os protestantes estarem se aliando ao rei inglês. E aí eles começam a ser perseguidos. E aí o que acontece? O livro é proibido, trancado, trancafiado e etc. E aí a história do Wycliffe, entre aspas, né, do meio que legado dele, meio que somem ali. Só que muita gente, não tendo posse, talvez, do The Wicked, que é um livro mais raro, mas tendo posse de outros escritos do Wycliffe, continuam estudando ele, continuam vendo coisas interessantes na obra dele, assim como de outros hereges que eram considerados hereges na Idade Média, mas que foram os pré-reformistas do surgimento da igreja protestante, que a gente depois popularmente começa a chamar de igreja evangélica. Eu não sei se eu cheguei a responder tudo, porque eu lembro que você tinha feito várias perguntas, eu fui falando, mas eu posso ter atropelado tudo. Eu gostei da resposta e até estou virando fã de Wycliffe. Se eu tiver uma tradução desse livro aí, eu quero lê-lo. Tem as teses que são publicadas pela USP, elas são todas de domínio público. Porque, teoricamente, todo mundo que pagou imposto pagou para eu ter estudado lá e ter feito essa pesquisa, né? Então, obrigatoriamente, toda tese que é defendida lá tem como você baixar de graça pela internet. Eu não tenho o link aqui comigo, mas eu posso depois, não sei se tem até como você postar aí no canal, mas é facinho achar. Se você escrever Wycliffe, Leandro Vilela de Azevedo, que é meu nome, você já vai achar ela para download. Ou se você entra no banco de teses da própria USP, digita lá o meu nome, você vai achar para fazer download. E aí lá você lê, pelo menos, o que eu traduzi e escrevi, tá? Porque, assim, para você publicar uma tradução é um pouquinho complexo, porque tem regras, né? Normalmente é o pessoal de letras que produz tradução. Então, o que eu tenho lá, vamos dizer, que é um rascunho de tradução. É algo que eu usei para entender, escrever, interpretar, etc. Então, tem várias passagens, mas você não vai ter,
The Wicked traduzido ao português. Você vai ter, tipo, a minha tese, no meio dela tem os capítulos, né, que eu vou interpretando, mas aí tá lá separado, né, entre aspas, itálico, tudo que era dele, e depois embaixo os meus comentários. Mas tem acesso, sim, tem como ter acesso. Claro. Então, vamos aqui. Eu queria fazer outras perguntas, né? Mas vamos dar as honrarias aqui ao nosso amigo Miranda, né? Que foi quem ajudou a essa live aqui acontecer. Ele está fazendo umas perguntas, né? Eu vou botar aqui na tela, vamos ver o que o Miranda está perguntando aqui. Se tratando de história da pré-reforma, chegaremos a um período em que não existiam evangélicos e templos evangélicos? Não, perdão, se tratando de história da pré-reforma, chegaremos a um período em que não existiam evangélicos e templos evangélicos. Quais os movimentos cristãos não católicos pré-Pedro Valdo? Bem, Miranda, é um pouco complexa essa sua pergunta, tá? E apesar de ter várias palavras que podem parecer complexas aí, a verdadeira palavra complexa é a palavra cristão. Por quê? O que a gente vai considerar como um movimento cristão? Oficialmente, historiadores não devem fazer juízo de valor daquilo que eles estão estudando, tá? Então, para nós historiadores, considerarmos que algo seja cristão, o termo que a gente usa é: aquelas pessoas se autodeclaram cristãos? Então, os católicos se autodeclaram cristãos. Então, se eu falar de movimentos cristãos nessa época, eu vou estar falando de igreja católica, eu vou estar falando de igreja ortodoxa, eu posso estar falando, por exemplo, do cristianismo na Etiópia, eu posso estar falando de vários outros locais de pessoas que se auto-intitulavam de alguma forma seguidoras de Cristo. Os hereges medievais também são movimentos cristãos, porque eles também, apesar de eles serem considerados errados pela Igreja Católica, de serem considerados anticatólicos, né, eles também se auto-intitulam cristãos. Se a gente for imaginar em termos de uma linha ideológica, histórica e etc., então a gente pode dizer de alguma forma que as heresias medievais são mais ou menos o que é a prévia do que vai ser as igrejas evangélicas depois, tá? Mas com essa ressalva, porque uma coisa é você estar pregando uma ideia naquela época e outra coisa é você dizer ser seguidor daquilo e não seguir exatamente, né? Então, assim, por isso que eu falei, é complexo, tá? Mas vamos imaginar, por exemplo, a gente pega uma igreja hoje, tipo Igreja Universal do Reino de Deus. Ela é uma igreja que veio se não me engano, e aí eu não sou, tá, tipo, tão conhecedor assim de partes teológicas ou de história do cristianismo recente, né? Mas ela é uma igreja que, se não me engano, é uma igreja neopentecostal, que veio, portanto, do movimento pentecostal, que surge lá em Avivamento da Rua Azusa, em Igreja Assembleia, etc. Mas se esse reavivamento da Rua Azusa, por sua vez, ela está, tipo, avivando algo que, teoricamente, tinha ficado desavivado anteriormente, que tem a ver lá com a questão de Espírito Santo, dons do Espírito, etc., mas que também tem a ver com uma renovação da igreja, que era a igreja protestante. Aí a gente começa a voltar um pouco antes, a gente vai pegar, por exemplo, a igreja metodista. Tá, mas o que era a igreja metodista? De onde veio a origem dela? Ela tem a ver com um método para estar estudando a Bíblia de uma forma um pouco diferente do que outras igrejas mais antigas. Aí a gente, vindo nessas mais antigas, o que a gente vai ter? Igreja luterana, igreja puritana, igreja anglicana. Essas, por sua vez, vieram de onde? Elas vieram de algo que tinha um pouco anterior. E o que foi? E aí, no caso, sim, elas vieram do protesto, por isso que elas eram chamadas de protestantes, elas vieram do protesto contra práticas que a Igreja Católica tinha. E quem começou a protestar contra essas práticas da Igreja Católica foram esses hereges durante a Idade Média. Só que aí eu chego aí para você, que você perguntou quem que eram os que eram antes do Pedro Valdo, ou seja, apesar de toda essa explicação que eu dei para o pessoal entender aqui o que eu vou responder, você provavelmente já conhece tudo isso que eu falei, tá? E aí a pergunta sua é, tá, e antes do Pedro Valdo? Porque os valdenses, que são tipo, a primeira grande heresia popular que a gente vai ter na Idade Média, né?
E antes dele, o que estava acontecendo? O que seriam considerados movimentos cristãos? É muito complicado a gente querer traçar isso. Por quê? Porque antes dos Valdenses, os Valdenses eles são na época das Cruzadas, né? Então, antes dos Valdenses, o que acontece? A gente teria, imaginar antes das Cruzadas. Mas antes das Cruzadas, a Igreja Católica não era tão poderosa assim. O que, em grande força, a Igreja Católica passou a ter um exército mesmo, por conta das Cruzadas. Por conta do comércio feito com as Cruzadas, ela se enriqueceu muito financeiramente. Então, a Igreja, ela, lá por volta do ano 900 e alguma coisa, a gente tem uma coisa chamada crise do ano 1000. Então, já haviam ali algumas pessoas que criticavam um pouco de poder que a Igreja tinha, mas já era bem menos do que a época anterior. Antes disso, se a gente for ver críticas que existiam, a gente estava tendo a disputa ainda de Igreja Ortodoxa e Igreja Católica. Então, de um lado, o Papa apoiando Carlos Magno para virar imperador, e do outro lado, a Imperatriz Irene, lá no Império Bizantino, declarando que o Constantinopla era a sede da Igreja verdadeira. Tanto é que o nome Igreja Ortodoxa, o nome ortodoxo significa aquele que ensina certo. Então, ela e o pessoal ali do Império Bizantino considerava que a vertente deles era a cristã verdadeira, enquanto a outra que estava começando a ganhar mais poder, que era a Igreja Católica, junto com Carlos Magno, é a que tinha mais poder naquela época. E aí a gente pode ir puxando até Jesus. E é muito difícil definir, né? Para que praticamente o que você estaria me perguntando aqui é: tá, Deus está do lado de quem nessas disputas que aconteciam? E eu, como historiador, não tenho a menor capacidade de responder isso, né? A gente pode tentar pensar em semelhanças ideológicas, mas para por aí. Quanto mais longe a gente vai indo, menos semelhança a gente vai ter, e é mais difícil a gente buscar com propriedade essa comparação. Eu vi que alguém aqui deve ter achado a minha tese. Eu acabei de ver aqui que alguém, acho que deve ser alguma comunicação interna aqui que tem, né? Mas postou o link da tese. Não, ele é meu amigo. Tá. Depois saindo daqui dessa live aqui, essa live aqui vai terminar mais ou menos umas 8h30, tá, gente? E aí a gente vai lá no canal do Alexandre Abulafia, tá entrevistando lá um crítico textual de peso da Venezuela, da Latinoamérica aí. E é isso aí. Então, aí ele deve ter ouvido você falar, ele foi lá, pesquisou e achou. Sim. Ele está assistindo, acompanhando a live. Vamos continuar aqui com as perguntas do Miranda. Acho que o Miranda ele resolveu dar uma bugada da live. Isso daqui é bom, né? Porque é conteúdo. Né? Gostei muito do que o professor falou ali agora, porque realmente ele puxou bem para trás. Né? Aí você falou que dá para puxar até Jesus. Né? Dá, mas a gente com as ressalvas, tá? Lembrando que eu tentei criar uma linha baseada no que eu imagino que o Miranda quis propor ali na ideia, né? Mas não. Claro. Aí ele tem outra pergunta. Você acredita que os movimentos de pré-reforma e de reforma visam seu objetivo de restaurar a igreja ao padrão da igreja primitiva, ou ainda precisamos romper com os tempos? Se eles conseguirem, eu estou lendo aqui, né? Conseguiram vencer o seu objetivo de restaurar a igreja, ou ainda precisamos romper com os templos? Então, Miranda, lembrando que eu estou aqui como historiador, então o historiador ele não vai. Mas ele é desigrejado, pode falar. Então, um historiador não vai estar dando uma opinião teórica sobre uma questão de fé, tá? O que eu posso dizer, de novo, analisando a questão dos ideais, de práticas e assim por diante, isso é possível a gente fazer. Primeiro, se a gente fala de pré-reforma, a gente já está num momento diferente da reforma. Então, há diferenças muito grandes entre as ideias do Wycliffe e as ideias do Lutero. E, por exemplo, os anglicanos, com o Henrique VIII, é reforma protestante ainda, e institucionalizou a igreja. Então, para os anglicanos, quando a igreja foi institucionalizada, ela cumpriu o objetivo da reforma, e essa igreja anglicana existe até os dias de hoje, né? Tendo aí a versão igreja episcopal, a gente tem outras com formas de interpretar aí a situação, mas tudo bem, de um jeito ou de outro a igreja existe até hoje, tá? A igreja luterana existe até hoje também. Então, é um pouco difícil isso. Se a gente for pensar na visão específica do Wycliffe com a obra The Wicked, então não. A partir da hora que se institucionalizou, perdeu de novo, e seria necessário que outro grupo de cristãos se levantasse para buscar o caminho estreito e assim por diante.
Mas como o Wycliffe não está mais vivo, para a gente perguntar para ele, né? Então, aí são interpretações que a gente pode fazer da ideia dele. Ele morreu em 1382. Claro. Mas eu imagino que alguns movimentos de renovação que aconteceram dentro da igreja protestante, ou talvez até dentro da igreja católica, podem ter um pouco a ver com aquilo que o Wycliffe falou, de tentar sempre buscar um caminho estreito que fosse um retomar esse cristianismo mais primitivo, né? Então, a gente tem renovação carismática, por exemplo, dentro da Igreja Católica, ou esses momentos de avivamento que eu comentei aqui, dentro de Igreja Evangélica, podem ser considerados, talvez, alguma coisa relacionada a isso. Agora, a Igreja Primitiva, ela é muito diferente, não só de qualquer igreja que eu conheça hoje em dia, pelo menos, mas ela também é muito diferente até do que as próprias ideias do Wycliffe. Por quê? Porque o Wycliffe ele era um professor em Oxford. Apesar dele não estar institucionalizando religião nenhuma, ele estava sendo pago pelo rei. Entendeu? Então, era um grupo ali meio que elitista em termos de conhecimento universitário, que estava tentando popularizar essas ideias através de panfletagem. Então, isso é bem diferente do cristianismo primitivo, né? O cristianismo primitivo tem aquela ideia de socialização de propriedade, eles vendiam tudo que tinham e distribuíam entre as pessoas de acordo com as necessidades de cada um. Eles têm uma série de práticas que até onde eu saiba, eu pelo menos não lembro, de nenhum grupo em grande escala, né, pequenas comunidades sim, mas de nenhum grupo em grande escala ter de fato criado isso, levado tipo séculos a fio, alguma coisa assim. Agora, sobre precisar ou não romper com templos, aí já é uma questão teológica que eu vou deixar para os teólogos. Então, eu acho que se for para a igreja, se for para ser igreja primitiva, eu acho que sim, a igreja deveria romper com os templos. Por quê? Porque a igreja primitiva, desculpa dar aqui minha opinião, tá? Mas a igreja primitiva, quando a gente vai para a Bíblia, eles se reuniam em qualquer lugar, se reuniam nas casas, eles iam na sinagoga também, fazer suas orações, mas eles se reuniam nas casas, se reuniam nas ruas, né? E, inclusive, a palavra eclésia significa reunião, congregação, né? E existe muitas teses. E no estilo meio familiar, né? Não, quando a gente fala reunião, congregação, a gente imagina, tipo, nome de placa de igreja, né? Mas no sentido de reunião, tipo, porque as famílias naquela época eram muito maiores que os nossos, né? Mesmo. Exatamente. A reunião de amigos, reunião... Sabe que tipo de igreja que eu gosto, inclusive, que eu achava bem parecido ao tipo da igreja primitiva? Essas igrejas que trabalham com célula, onde as pessoas abrem um culto dentro de casa e se reúnem, e ali eles falam da palavra de Deus, fazem suas orações. Isso daí eu acho... A ideia das células eu acho muito interessante, mas o pouco que eu vi, lembrando, eu sou historiador, não conheço muito disso, né? Mas a pouquíssima experiência que eu tive de conhecer essas igrejas de célula, o que eu senti é que, por mais que elas fossem células, elas eram centralizadas. Então, todas as células tinham a mesma leitura que elas tinham que fazer. Todas as células tinham... Não era, tipo, igual Testemunhas de Jeová, que tem aquele revistinha sentinela que rege todo a nível mundial, era, tipo, um nível cidade, mas, de repente, você tinha, tipo, 30 células, as 30 tinham que falar sobre a mesma coisa. Então, não deixa de ser uma estrutura ali hierárquica, né? Não sei, mas eu também não sei se deveria ser diferente, de novo. Não tenho o conhecimento, nem a intenção também de me posicionar nesse momento a esse respeito. Ô Miranda, me ajuda a permanecer no tema da live aí, porque eu quero botar tuas perguntas, que tu é meu amigo, tu me ajuda pra caramba. Mas, pô, olha a pergunta que tu fez aqui. A gente está falando de heresia medieval de Wycliffe, tu está perguntando sobre falar em língua. Aí, pô, tá de sacanagem, né, Miranda? Aí, existem relatos históricos. Peraí. Boa noite, Érico. Convidado, pessoas do chat. Aqui ele está fazendo outra pergunta, Miranda. Você tem algum conhecimento sobre o movimento dos cristãos donatistas, montanistas e paulicianos? Poderia... Eu também. Miranda, é Wycliffe, heresia medieval, Miranda. Eu acho que ele está querendo muita aula particular. Ou já pensando em temas de outros
Outras lives. Certo. Então, aqui parece que foi. Boa noite, Fio, bem-vindo. Elias, boa noite. Elias Oliveira, boa noite. Aqui tem uma pergunta legal de um amigo, né, o Phil de Princeton, né, é uma pessoa que estuda bastante, lê em alemão, inclusive ele conhece um pouco de Marcion de Sinop, lá ele lê bastante ali os livros de Adolf Harnack, que fala sobre isso, e ele está fazendo uma pergunta bem interessante, ele é um católico. Boa noite. Pergunto, por que é tão difícil conseguir uma Bíblia da Wycliffe? Eu só consegui ver pela Alemanha e o preço bem caro. Alguma indicação de onde conseguir? Eu nunca tive nas mãos uma Bíblia dele, uma Bíblia com a tradução dele, né? Essa parte eu não sou especializado em traduções bíblicas, né? O que eu tive em mãos foram algumas obras escritas por ele, mas, tipo, como eu falei, aquelas obras que seriam, entre aspas, as de panfletagem em língua inglesa, né? Eu não saberia dizer porque mas eu posso dar um chute. O que eu diria é que, como a gente tem traduções que são mais completas, mais modernas, etc., a gente vai meio que deixando de lado as mais antigas. Por exemplo, a gente tem traduções tradução do Lutero. É fácil conseguir a tradução que o Lutero fez para o alemão da Bíblia? Eu não sei. Já que ele lê alemão, talvez ele saiba me dizer. Talvez seja mais fácil achar a tradução do Lutero. Tudo bem que o Lutero já numa época que existia a imprensa, né? Então é mais fácil ainda. Mas eu chutaria que é isso. Eu não sei se tem alguma questão ideológica, porque eu nunca li que a tradução do Wycliffe fosse uma tradução, com algum tipo de cunho que mudasse a interpretação. Mas, volto a dizer, não é a minha especialidade. Realmente eu não saberia dar mais informações a respeito. Claro. Mas o senhor, você leu, né, a Bíblia dele em inglês? A tradução? Não. Para a Bíblia, né, quando eu tinha que comparar alguma coisa que ele tinha nas obras dele, eu usava a minha tradução em português mesmo. Né, porque o meu documento de análise não era o documento da Bíblia. Então, assim, é uma das grandes coisas que eu falo com relação... eu sei que eu estou aqui num canal religioso, cristão, mais evangélico do que católico, mas pelo jeito tem um ladozinho católico também, mas de qualquer forma, eu não sou um estudioso, de não teologia. sou um teólogo, não sou estudioso de teologia. Então, assim, para mim, o meu documento principal de análise foi a obra de Wicked. E todos os outros livros que eu usei de apoio, ou outros documentos próximos que eu analisei, foram documentos produzidos pelo Wycliffe ou por outras pessoas mais ou menos de época. Então, por exemplo, eu li o que o John Huss falava sobre o Wycliffe, eu li o julgamento do John Huss, eu li o concílio de Constança, que vai fazer esse julgamento dessas ideias todas, né, os atos do concílio. Então, assim, é uma série de documentos que eu tive acesso, que eu li, mas eu não me preocupei com a questão da tradução bíblica, porque eu sei que existem muitas discussões que fazem muito sentido para quem é teólogo. Né? Então, a origem dessa palavra, como deturpou quando nessa tradução trocou esse termo, trocou essa palavra, como isso é usado em pregações hoje. Eu entendo que exista todo um campo de estudo aí. Mas talvez justamente por ser um campo de estudo muito amplo para o meu objetivo naquele momento. Porque imaginando assim, que além de tudo eu estava dando aula manhã, tarde e noite fazendo meu doutorado, né? Então, era nos encaixes dos tempos para conseguir fazer. Não tinha nenhuma bolsa de pesquisa, nem nada. Sobrevivia como professor enquanto estava tentando fazer esses estudos todos. Justamente por não ser teólogo, não ser pastor, não ser nada, tipo assim, a minha sobrevivência veio totalmente do meu trabalho no dia a dia, né? Então, não tive esse debruçar sobre essa questão de traduções bíblicas, e eu poderia falar de quais traduções em português eu gosto, mas, infelizmente, eu não tenho detalhes sobre versões de traduções de Bíblia em inglês, nem alemão, nem nada. Você foi uma pesquisa histórica da vida dele, então você pesquisou as obras, os livros que ele escreveu, o que falavam dele, essas coisas. Né? O concílio, você quis entender a vida
o impacto dele ali naquela época, Isso não é isso? sim. Uhum, É. sim, com certeza. Tem outra aqui, pergunta agora, o Miranda acertou. Quem foram os colaboradores da Wycliffe na produção de sua Bíblia? Eu vou pular também, porque de novo a gente está na questão da tradução da Bíblia, e como eu disse, assim, a minha pesquisa Mas ele não tem foi focada. colaborador? Eu acho que não, né? Eu acho que ele deve ter copiado sozinho, não? Não, eu Ou imagino copiado que não, ele devia ter traduzido. sim, porque ele tinha um apoio, ele tinha todo um apoio universitário. Então ele tinha Claro. auxiliares na universidade, ele tinha os É, alunos com dele, ele certeza tinha deve um ter sido aparato algum do professor Estado, lá o de. rei apoiava ele. Então é provável que ele tenha tido sim colaboradores, talvez não que tem chegue o nome até hoje. Eu não sei, mas assim, volto a dizer, o meu foco, em momento nenhum, foi a tradução dele da Bíblia. Então, eu estaria falando como leigo aqui, aí eu prefiro nem comentar. Claro, E claro, atrás das claro. informações é provável que vocês achem até mais rápido do que eu, né? Então. Ah, aqui, ó. Eu acho que algum amigo já ajudou a responder. O palestrante disse que quem patrocinava era o rei, né? Sim, Então foi. teve o patrocínio do rei. Agora, Então, quem especificamente, né? Quem eram essas pessoas, quantas eram e tudo mais, eu não sei dizer. você não viu o detalhes de quantas pessoas trabalharam nessa tradução, não é isso? Nem sei se há uma informação que tem para a gente chegar até ela. Mas se tem, eu não conheço, eu desconheço. Acho possível até que tenha, mas eu não conheço, né? Ô Miranda, teu amigo já falou que ele não leu, ele não sabe, ele não estudou a Bíblia, ele estudou a vida de Wycliffe e os hereges ali da época, entendeu? É, Aí fica. a Bíblia, enquanto eu ter lido a Bíblia, tipo, em Não, mas português, ele né, e está tudo querendo mais, sim. saber, Mas, por ele exemplo, está querendo. Vulgata Latina, eu vi aqui que ele citou aqui em uma das É, mensagens que chegou aqui, ou hebraico, aramaico, grego e etc. Olha, para você ter ele uma está querendo, ideia, ele tá querendo saber quais são os pontos controversos da tradução de Wycliffe, né? Dessas então, traduções. eu não É sou a pessoa Bíblia. certa, eu não Exato, sou ele é a tipo pessoa certa crítico para responder textual, isso. aí ele está querendo saber. Mas eu queria comentar rapidinho uma coisa da pergunta dele. Pode falar. Eu tive como meu orientador lá na faculdade o professor Narman Faubel, que além de ter tido carreira dele na USP, ele estudou também na Inglaterra e na Universidade de Jerusalém. Ele é tipo um super mega especialista em medieval, em versões de Bíblia, etc. Ele leu Septuaginta, Hexapla e coisas desse tipo, que são tipo as primeiras versões das traduções do Antigo Testamento. Eu tive esses cursos com ele, né? E ele vivia fazendo uma piada, porque tinham dois amigos que estudavam juntos, ele e um outro professor que agora eu não estou me recordando o nome, acho que era Augustin, esse outro professor que trabalhava com ele. E ele vivia fazendo uma piada que era: e o Augustin acredita que eu sei ler hebraico, não sei ler aramaico. Porque ele lia hebraico, ele lia grego, ele lia tudo isso, mas aramaico, ele, que era tipo, uma das pessoas mais especialistas que a USP tinha naquele momento, ele não sabia ler aramaico. Então, claro, com o passar dos anos, isso eu estudei, foi tipo, essas aulas que eu tive com ele foi em 96, 97. Mas com o passar dos anos, isso ficou um pouco mais acessível para a população. Mas ainda assim, alguém hoje em dia saber falar bem aramaico é raro. Não estou dizendo que não tem, claro que tem. Mas é raro. Então, não cobre de mim o aramaico, que nem o meu orientador da faculdade sabia falar. O grego e o hebraico, se eu tivesse tempo, se de repente a gente vivesse em um país onde os pesquisadores tivessem tipo um salário que permitisse o sustento deles, e eu não tivesse que encaixar as minhas pesquisas nos horários livres que eu tivesse, talvez eu tivesse conseguido me apropriar desse conhecimento. Eu acho extremamente importante. Eu gostaria de ter pesquisado mais. Mas, infelizmente, não teve como. Eu fiz dentro da situação possível que a gente vivencia a pesquisa científica no Brasil, né? Claro. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. Boa noite. Até que ponto houve uma influência de. Peraí. Boa noite. Até que ponto houve uma influência de Wycliffe na Reforma Protestante e em Lutero? Pois ambos combateram a corrupção da igreja da época. Ou seja, ele já respondeu, Nina Marinho. Eu acho que você deve estar chegando agora. Bem-vinda, boa noite. Obrigado por estar aqui assistindo.
mas Wycliffe, ele influenciou mesmo Lutero e esses reformadores. Eu acho que mesmo porque ela tendo chegado agora, é interessante eu dar uma mini resumidinha, assim. O Wycliffe, ele é de 1380. O Lutero é de 1500 e pouquinho, tipo 1510, né? Vamos imaginar datas mais ou menos aí. Então a gente tem cento e tantos anos de distância entre um e o outro. Mas existem caminhos claros que mostram como que as ideias do Wycliffe chegaram até Lutero. Né? Então o Wycliffe ele criou uma heresia que foram os chamados Lollardos. Esses Lollardos, no meio deles, tem um que chegou a ser aluno direto dele, que era um tal de Jerônimo de Pádua, que, por sua vez, difundiu as ideias do Wycliffe em vários países. Ele era um comerciante que foi fazer aula lá em Oxford, né? Mesmo ele sendo burguês, ele teve interesse em ter essa formação teológica, assim, se interessou porque caiu nas mãos dele um pouco desses panfletos do Wycliffe, aí ele acabou querendo se tornar lá aluno, passou um tempo estudando lá, e depois do que aconteceu com o Wycliffe, ele resolveu levar esses ensinamentos que os Lollardos passaram para ele, para outros locais da Europa. Ele era comerciante, então ele viajava muito. E aí, no meio disso, ele acabou tendo contato com o John Hus, que é mais ou menos ali de 1410, né? Lembrando, Lutero é de 1510. O John Hus lá por volta de 1410, por aí. E quando tem esse momento que a igreja toda se unifica, que Roma vence, aquela coisa que eu falei de 3 papas ao mesmo tempo, chamam esse John Hus para defender as ideias do Wycliffe, porque além de querer unificar o poder da igreja, eles queriam também derrubar os argumentos que o Wycliffe tinha contra a estrutura da igreja. E aí o John Hus vira uma espécie de advogado das ideias do Lutero, das ideias do Wycliffe, né, para tentar defender as ideias dele. E no final se irritam com ele e matam ele também. Mas, de um jeito ou de outro, o que aconteceu com o John Hus, que é na região do Lutero, né, acaba inspirando depois a Reforma Protestante. Então, o Lutero cita o John Hus. John Hus cita Jerônimo de Pádua. Jerônimo de Pádua estudou com os Lollardos do Wycliffe. Então, tem uma linha clara aí que a gente estabelece e comprova que tem sim uma influência. Apesar das ideias serem bem diferentes. Né? O Lutero, por exemplo, ele nunca fala contra a institucionalização de uma igreja. Ele fala contra os abusos que estavam acontecendo na época, mas não contra a institucionalização. Claro. É como... É uma coisa bem interessante, né? Porque a gente estuda, não necessariamente a gente vai concordar com tudo que a outra pessoa diz, né? Então, assim, eles tiveram uma influência, mas, por exemplo, Lutero, que não falou contra a instituição, seguramente ele discordava dessa ideia de Wycliffe, que a instituição poderosa ali era uma igreja falsa. Ou seja, o que Lutero, de repente, tentou fazer? Pô, já que essa religião aí poderosa, essa igreja poderosa, né, é uma igreja que é do caminho amplo, né, da facilidade, da riqueza e tudo isso, vamos tentar mudar, vamos pregar, vamos falar, vamos mostrar. Ele de repente, queria fazer o quê? Uma restauração daquelas doutrinas e mudar a igreja, para que aquela igreja institucionalizada, de repente, voltasse à igreja primitiva, a viver um cristianismo mais puro. Que especificamente na época do Lutero, então, eu contei um pouquinho de como era a igreja católica na época do Wycliffe, né? Na época do Lutero, a gente tem uma outra situação já de igreja. Então, as críticas que o Lutero vai fazer à igreja são um pouco diferentes das críticas que o Wycliffe está fazendo. Tem semelhanças? Tem. Mas o que estava acontecendo na igreja na época do Lutero? A gente está numa época que é o auge do poder da burguesia das cidades italianas. Então, família Médici, família Borgia, surgem os primeiros bancos, esses bancos vão se espalhando a nível europeu. Então, a gente tem famílias lá que são extremamente, muito ricas. E essas famílias se aproveitam de uma certa depravação que existia na igreja com relação a esse desejo por dinheiro, e elas começam a influenciar através de compras de cargos dentro da igreja. Então, o que acontece? Essas duas famílias, Borgia e Médici, eles vão conseguindo enfiar pessoas importantes da família deles
dentro da Igreja Católica e pagando por subornos e coisas do tipo crescimento de cargos, ao ponto que eles começam a ter muitos cardeais. Cardeal é o cargo mais alto que existe antes de papa. E como que funciona? Quando morre um papa, como não é uma monarquia, vai o filho, né? Papas, teoricamente, não podem ter filhos, apesar que alguns tiveram. Mas quando morre um papa, como que se escolhe o próximo papa? Se juntam todos os cardeais, e os cardeais votam entre eles qual será o próximo papa. Então, o que acontece? Eles conseguindo colocar muitos, eles poderiam votar no papa que eles quisessem. Que era um deles. Então, a gente tem, na época do Lutero, alguns papas que são papas colocados pela família Borgia e pela família Médici. O que acontece? Esses papas, tá? Eles estavam lá sem nenhuma preocupação religiosa, teoricamente falando. É claro, assim, eu não vou... Se você for católico, você vai discordar do que eu estou dizendo, porque você vai dizer que existe uma questão de infalibilidade papal, existe ali uma ação do Espírito Santo para garantir que os papas não estejam errando naquelas ações, é outra história. Mas, historicamente falando, né, ideologicamente imaginando, se eram burgueses que estavam buscando um poder político, transformar o poder econômico que eles tinham em poder político e religioso, e eles conseguem colocar pessoas da família deles, que obedece o patriarca da família deles e é o Papa, então essas pessoas têm um interesse totalmente diferente de qualquer questão religiosa. E é nesse momento que a Igreja Católica vai estar construindo, por exemplo, a Basílica de São Pedro, que é aquele mega palácio que a gente tem hoje, que a gente chama de Vaticano. É nessa época que a Igreja Católica vai estar usando os mesmos artistas que eram pagos pelas famílias burguesas para produzir aquelas grandes obras que a gente tem hoje em dia, como Capela Sistina e assim por diante. Aquele pessoal lá como Michelangelo, por exemplo, sendo pago para construir esse mega palácio fantástico. A gente tem papa desses que proclamava a guerra, ia lutar na guerra pessoalmente, liderando o exército, como se fosse um rei da época. E para conseguir ganhar muito dinheiro, o que esses papas criaram? Existia uma coisa que era a indulgência. É muito comum a gente ouvir falar em indulgências na Igreja Católica. Mas uma coisa que eu vejo pouca gente falar é assim. O que era indulgência antes da época do Lutero não é a mesma coisa que foi ser indulgência na época dele. Indulgência, ela surge, a cara de carta de indulgência, nem a indulgência em si, mas a carta de indulgência, essa situação surge durante as cruzadas. Quando teve a primeira cruzada, que foi muito tempo antes disso, antes do Wycliffe e tudo mais, foi ali quase no ano 1100, um pouquinho antes, tá? 1092. Quando o Papa Urbano declarou a primeira cruzada, ele queria convencer o pessoal a ir lutar naquela guerra. E aí ele promete que quem fosse lutar naquela guerra receberia uma carta de indulgência plena e restrita. O que significa isso? Perdão completo de todos os pecados sem nenhuma restrição. Até o fim da cruzada, até a guerra acabar. E aquilo gerou um alvoroço tão grande que teve cidades que foram esvaziadas. Todo mundo queria lutar naquela guerra. Mas era para uma convocação para uma guerra. O que acontece? Essas indulgências, essas cartas de indulgência para convocações de guerra, isso continua existindo por um tempo. Mas na época do Lutero, na época desse papado, que eram os papas Borgia e Médici, o que eles resolveram fazer? Comercializar essas cartas. Pô, é uma coisa que todo mundo quer, o pessoal vai morrer na guerra por isso, por que o pessoal não vai pagar muita grana por isso? Então, quando a gente tem esse costume de dizer que a Igreja Católica estava vendendo o pedaço do céu, na verdade, o que eles estavam vendendo eram cartas de indulgência. Oficialmente era venda? Não, oficialmente não era. Oficialmente era, você faz uma boa obra de contribuição para a igreja, em troca você ganha uma carta de indulgência. Só que essas boas obras eram, né, doações que eram feitas para a construção de igrejas, construção de palácios ou para o próprio enriquecimento e luxo dessa elite dentro da igreja, né, da cúria lá no Vaticano. Então, é contra isso que o Lutero vai se levantar. Então ele fala sobre enriquecimento, ele fala sobre algumas práticas, mas das 95 teses dele, se você for ler todas elas, você vai ver que é bem focado, em grande parte, nessa questão da crítica das indulgências em si. E na época do Wycliffe isso não existia. Na época do Wycliffe ele até critica as cartas de indulgência, mas ele está criticando as cartas que levavam o pessoal a lutar na guerra. E não aquilo que era comercializado para as pessoas. Então, sendo épocas diferentes,
As posturas são diferentes, as defesas são diferentes. O que é muito semelhante nos dois? Os dois se voltaram contra a usurpação que o Papa estaria fazendo do poder dele para poder próprio, para enriquecimento próprio e assim por diante. Então, o Lutero também foi considerado herege na época dele. A gente não chama o Lutero de herege porque, no final, deu certo. Ele não foi morto, e aí os seguidores dele criam a religião luterana, e a gente fala, foi a primeira religião protestante. Se o Wycliffe e os seguidores dele não tivessem sido mortos, talvez a gente tivesse a igreja Lollarda hoje em dia. Ou se o Lutero tivesse sido derrotado, talvez a gente chamaria hoje em dia ele de o herege Lutero, e não existiria uma igreja luterana, por exemplo. Claro. Tudo tem a ver com política, né? Uma coisa que tem me impressionado, desculpa eu sair um pouco desse tema, né? Mas, inclusive, no início do cristianismo, né? Quando ali veio Constantino e se politizou a igreja, né? Ali já começa já a politização da igreja, né? Ou seja, todo mundo que é cristão e tudo e tem o favorecimento ali da igreja. Por quê? Porque o Constantino tornou a igreja uma religião lícita, né? Aí logo após veio o imperador Teodósio oficializando. Aí, com isso, o que se torna o cristianismo? Uma religião política, oficial do império. As pessoas queriam ser cristãs, né? Por quê? Porque tinham privilégios. Né? E a gente vê isso em toda essa história. Né? Se for citar o Wycliffe, ela se tornou política antes disso. Já enquanto o judaísmo, ele já se politizou. Quando o que era para ser uma organização religiosa do povo se transformou em uma organização monárquica, e começaram a querer escolher rei, e os reis começaram a governar, e aquilo era ligado ao tempo. Claro. Não, rei é política também, né? Então... Claro. Tudo a ver com política, né? É o que eu digo, inclusive tem umas passagens da Bíblia, desculpa, a gente já está encerrando, tá, gente? Só estou aqui concluindo, dando um parecer meu sobre essa questão política, porque tem uma galera aí, uns ateus, né, que querem falar mal da Bíblia. Por quê? Por causa das pessoas mais fundamentalistas, que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles acabam atacando isso, né? Mas só que eles são um pouco assim, digamos assim, ocultam algumas informações de fato para essas pessoas que são mais leigas. Porque, por exemplo, eles dizem que Deus é mau, porque Deus mandou matar, e que matou lá os amalequitas e um monte de povos lá na antiguidade, porque havia guerra entre esses povos. Eles dizem, Deus é ruim. Na Bíblia diz que Deus mandou matar crianças, mandou matar as mulheres, né? Só que eles não olham para o lado político e não explicam isso para os mais leigos. Por quê? Na época, o rei, ele era a representação da divindade, né? Então, e isso não era só no judaísmo. O rei, quando o rei falava, ele era o quê? Ungido de Deus, ungido de Yahvé. Ele estava lá amando de Yahvé, então ele era uma pessoa ali que estava fazendo a vontade de Deus, entende? Então, quando o rei falava, conquistamos, vamos invadir aquele povo, né? Mate mulheres, crianças, o que o povo interpretava? Se aquele homem ele era ungido, ele era a representação da divindade na terra, né? Era uma vontade do próprio rei, era uma coisa política. E as pessoas mais simples interpretavam como que é uma própria ordem divina. E isso nós não vemos só no judaísmo. Nós vemos na religião egípcia, nós vemos entre os sumérios. Por quê? Porque os reis, né, os líderes daqueles povos antigos, eles eram representações da divindade. O faraó, ele era divino. Né? Então, tipo assim, tudo era ligado, religião, política na época, né? Não era separado como é hoje. Então, as pessoas elas têm que ver como é que era o pensamento da antiguidade
tentar entender e entender como ele é hoje. Porque as pessoas querem botar uma guerra que matou milhares de crianças e de mulheres, de repente, inocentes, na conta de Deus. Né? Sendo que quem mandou as pessoas irem à guerra foi um rei, um político daquela época. Ele pode ter usado o nome de Deus para isso? Pode. Mas foi Deus mesmo que fez? Nós não sabemos. Será que Deus é assim? Ele é amante da guerra? Né? Quem é Deus? Nós não sabemos. A gente só sabe aquilo que a igreja, a religião, né, dogmatizada, ensina. Mas será que essa religião dogmatizada, o que ela ensina, ela conhece esse Deus de fato? Né? É uma coisa que eu questiono muito. E por isso que eu gosto da pegada da história. O meu canal é chamado Teologia e História, e você, como historiador, sempre será bem-vindo para nos ajudar a entender melhor essas coisas. Tá certo, professor Leandro Vilela? Eu acho que essa live foi muito boa, mas eu vou ter que encaminhar para terminar, porque eu já vou ter uma live daqui a pouquinho com meu amigo ali, Alexandre Abulafia. E é isso. Eu vou ficar aqui até 8h30, né? Pode ser até 8h30, professor? 15 minutinhos? Gente, se vocês quiserem aí fazer mais alguma perguntinha, tá? Pode ficar à vontade. Eu tinha imaginado comentar a sua fala agora. Não sei se eu posso considerar ela como uma pergunta também, ou se você prefere seguir aí para as outras perguntas. Claro, eu vou então fazer o seguinte. O senhor pode comentar a minha fala, e logo depois do senhor terminar de comentar a minha fala, a gente vai para as considerações finais. Tá bom. Eu acho que do que você falou, não sei se é exatamente uma preocupação, mas é a consideração da Bíblia como um texto revelado por Deus. Quando a gente trabalha em religiões que acreditam que um determinado texto ele é uma revelação de Deus, ou seja, como se fosse escrito pelo próprio Deus, acaba sendo muito complicado porque o pessoal vai interpretar que cada mínima vírgula lá é verdadeira. Então, quem considera a Bíblia como uma palavra revelada de Deus, como uma revelação de Deus, aí vai ler lá o texto, e no texto vai estar lá escrito que Deus mandou matar, porque assim, eu entendo totalmente o que você disse, assim, o rei disse que Deus mandou matar as crianças, e aí as pessoas foram lá e mataram. Mas na Bíblia, muitas vezes, o texto bíblico fala de Deus ordenar certas coisas. Por exemplo, a questão da morte dos primogênitos no Egito, né? Então, quando a gente pensa como um historiador, né, a Bíblia é considerada um documento histórico, assim como outros documentos históricos, passivo de ser entendido com a interpretação da cultura do povo que a produziu. Então, é uma visão um pouco mais diferente da visão de um teólogo, né? E dentro da visão do teólogo, volto a dizer, eu não entendo muito isso, mas uma coisa que eu acho muito interessante, embora muitos cristãos não considerem isso, né, é que a própria Bíblia, pensando nas palavras de Jesus e nas palavras de outras pessoas no Novo Testamento, como Paulo, a própria Bíblia não se pretenderia como um texto revelado por Deus, mas como um texto inspirado por Deus. E muda totalmente a história. Um texto inspirado seriam pessoas que se inspiraram naquilo e escreveram dentro da cultura dela, com as palavras dela e assim por diante. Então, tem momentos que Paulo fala, isso digo por mim, não porque me foi dito para dizer. A gente tem momentos Paulo falando dessa forma. A gente tem situações de Jesus reinterpretando coisas mais antigas. Por mais que fale que não vai cair nenhum pedacinho da lei, ele fala, mas a lei foi feita para o homem ou o homem foi feito para a lei? Ele manda os discípulos, por exemplo, trabalharem no sábado. Manda debulhar trigo para alimentar porque ele tem fome. O pessoal vai lá criticar ele. Era uma lei escrita no Antigo Testamento com relação a isso, né? Então, pela lógica de interpretação, eu diria até meio que literária, histórica e etc. da Bíblia, teologicamente falando, eu imagino que a Bíblia deveria ser considerada um texto inspirado e não um texto revelado, o que permitiria essas reflexões que você falou. Mesmo que lá no texto esteja escrito que foi Deus que mandou matar, a gente historicamente tentar entender que quem escreveu isso escreveu porque
acreditava naquela época que o rei estava falando era exatamente a vontade de Deus, né? Mas aí é um tema, tipo, super polêmico. Eu queria jogar meu comentário para dar uma luzinha de historiador aí, mas para por aí também. Pode seguir adiante aí o finalzinho que você tinha para falar. Tá certo, é isso aí. Gente, muito obrigado por terem feito as perguntas. O Wesley aí está assistindo a live, o devaneador aí. Muito obrigado, Wesley. É um ateu, mas é um amigo, um ateu que eu gosto muito dele, apesar das tretas que a gente já teve muito. A gente já se bloqueou no WhatsApp, desbloqueou e volta a ser amigo, e desbloqueia de novo, desbloqueia. Agora ficou de vez amigo, né? Porque na época eu era um pouco mais fundamentalista. Eu já fui um fundamentalista religioso, né? Aí eu estudando, pesquisando, mudou um pouco minha cabeça, amadureci. Aí hoje a gente é amigo mesmo, né? Não, gosto muito dele, é um cara muito maneiro, um cara muito simpático. Obrigado, Wesley, por estar aí nos assistindo. Senhor Miranda, obrigado por ter nos ajudado aí a fazer essa live, por estar assistindo a live também. Gente, na descrição do vídeo tá lá o contato do Miranda. Ele trabalha fazendo thumbnail, foto para botar lá no seu perfil do YouTube, no seu perfil do Instagram, no seu perfil lá do Kawaii, do TikTok, tá? Ele cobra um preço bem bacana, ele está cobrando de R$ 40, tá? Eu vou fazer aqui uma pergunta. Miranda, você tá aí, Miranda? Dá um ok aí, para ver se dá para fazer o feedback. Tá aí, Miranda? Tá aí? Ele cobra R$ 40, gente, para fazer uma foto, uma thumbnail para você. Não é um preço caro, tá? Tem gente que cobra muito mais caro. As thumbnails que ele faz ficam muito boas, tá? Ele que faz as thumbnails agora aqui do canal, a gente fez essa parceria. Eu divulgo, coloco lá. Por quê? Porque ele é meu amigo, tá certo? A gente se conhece há muitos anos aí de grupos de WhatsApp, debate, tudo isso, tá? Então, qualquer coisinha, o contato dele está na descrição. É só vocês procurar o Miranda aí. E muito obrigado aí os demais, a Nina, o Leonardo, o Franklin, o Elias, o Phil de Princeton, que assistiu. Obrigado, Phil, por ter assistido, por ter prestigiado aí a live. O Elias, tá? De A a Z aí, todos que estiveram, muito obrigado. E, professor, o senhor quer fazer suas considerações finais aí, fazer umas considerações finais, se despedir da galera? Eu agradeço a oportunidade de poder ter vindo aqui falar um pouquinho sobre a minha tese, ter compartilhado com vocês isso, ter tentado responder umas perguntas, apesar de que muitas não eram da minha área, eu não soube responder. E até uma próxima oportunidade de estar aí com vocês de novo, a gente pensar algum tema, pensar alguma dinâmica interessante. Se algum dia for fazer algum debate, alguma coisa que tem a ver com a minha área, né, tu pode chamar e aí a gente combina. Obrigado a todos vocês. Certo, obrigado aí, professor, por ter vindo também. Obrigado, gente. Ô, Miranda, responde aí se sim ou se não, para tentar. Tu estava com uma promoção aí, né? Pague 1 e leve 4. Se chegarem aí através dessa live, né? Falando, ó, assisti lá o Érico falando que você está fazendo uma promoção aí, pagar uma foto aqui de perfil das redes sociais, R$ 40, eu ganho eu ganho 4? Eu posso falar isso? Não? Tu apoia? Não? Se o pessoal lá quiser pedir foto para redes sociais dele aí, pode ser, não? Tu faz essa promoção para a galera que chegar lá falando, ó, eu vi lá no canal do Érico, tenho essa promoção ainda? Esperando teu feedback, hein? Opa! Parece que ele saiu. Pronto, ali, ó. Tá vendo, gente? Ó, promoção do Miranda lá, viu, gente? Você vai pagar R$ 40, tá? E ele vai fazer 4 fotos para perfis de redes sociais, tá bom? Não é thumbnail. É para colocar nas suas redes sociais, na sua foto lá de perfil, tá certo? Mas ele vai fazer 4 fotos, uma para cada perfil. Por exemplo, uma para o Instagram,